Um Grenal bem interessante, né? De um Internacional nos primeiros minutos tentando entender o jogo, e o gol do Inter saiu no momento que eu dizia, tava com o Calvin junto na cabine ali, o Carlos Guimarães, o primeiro gol. O Internacional, eu dizia, olha, o Inter tá entrando no jogo, hein? E aí criou uma oportunidade, daqui a pouco foi lá e logo na sequência fez o primeiro gol, né? Foi um Inter que deu uma segurada nos primeiros minutos, né? Tentando frear o ímpeto inicial que o time da casa tem, né? De botar velocidade, botar pressão. E o Inter foi aquela manha, demorando para bater o tiro de meta, demorando para bater o lateral, né? Esfriando o jogo, esfriando o ambiente. E depois de esfriar, aí que sim começou a se colocar também à frente, né? Teve uma primeira jogada mais perigosa naquela cobrança de falta do Valência, né? Que o Thiago Volpi botou apenas 3 homens na barreira, ele pediu também correu um certo risco, mas se garantiu na defesa. E aí depois teve a jogada do gol, né? Um gol que é daqueles para, de repente, mudar a história do clube, ou pelo menos nesse caso de Gauchão, né? Porque a gente já viu tantas vezes o Inter, quando se sentia dono do jogo, chegar lá, criar as oportunidades, estar melhor e desperdiçar. No jogo da fase classificatória, o Inter teve uma chance do Wesley, cara a cara com o goleiro, e o Wesley mandou para fora. E isso não aconteceu com o Carboneiro, né? O Carboneiro, talvez ainda longe daquele ambiente negativo, pegou a bola, olhou ali, vou tá ali, os zagueiros estão ali, vou bater no outro canto com muita frieza. E a partir dali é que muda o cenário, né? Porque aí é um Inter que se sente confiante. Não é aquele Inter perdedor de gols, o Inter que joga melhor e perde gols. Não, sobrou no pé do Carboneiro, ele guardou, ele não tremeu. Muito pelo contrário, foi gelado na hora da finalização. E aí depois o domínio, já logo na sequência, vem o segundo gol, né, do Alan Patrick. E o Grêmio... Uma bela combinação pela esquerda, né? 2 boas combinações pelos lados, né? E aí o Grêmio completamente perdido, né? Aí correndo que nem louco, não achando ninguém, o Vila Sante falando em vergonha, né, no intervalo. E o Inter que até... a sensação que deu pra muitos é que tirou o pé no segundo tempo, né? Se forçasse mais, poderia até aplicar uma goleada, mas a estratégia foi por segurar, por administrar no segundo tempo, e aí ficou apenas no 2-0. Chegou a ver o Grenal aí, Pretzel? Tá sempre no ar pela Bandeirantes, né? Não, assisti sábado, eu consegui assisti todo. Parabéns pela tua transmissão, Daniel. Valeu, obrigado, Bruxo. Eu acho que o Inter foi dominante, mais time que o Grêmio. Quando botou a bola no chão, mais uma vez com o meio de campo do Grêmio aberto, né, com dificuldades imensas de marcar o time do Inter, e o Inter atacando pelos lados com muita consciência. Eu só acho que depois até alguns amigos meus de Porto Alegre mandaram mensagem para mim, porque eu escrevi no Twitter que eu não entendi o recuo total do Inter, né? O Inter simplesmente abdicou do segundo tempo. Tanto é que quando forçou, o Wesley quase faz 3-0 no último minuto. Ali mataria definitivamente o campeonato. Numa jogada bem normal. Ele pegou a bola, partiu para cima da defesa, passou com naturalidade, chutou e quase fez o terceiro gol. Então eu acho que o Inter tirou o pé, mas me falaram que estava muito quente, né? Tava quase 38 graus. Tava muito quente. O calor úmido de Porto Alegre, é uma estufa. Aí tudo bem, aí tem essa questão de querer administrar uma vantagem. Mas 2-0 numa final nesse nível, no nível que o Inter tá, realmente é uma vantagem muito considerável. O jogo difícil pro Internacional era o primeiro, né? O empate já seria considerado um bom resultado. O Inter simplesmente construiu uma vantagem difícil de ser quebrada, né? Eu acho que é irreversível. Acho que essa situação já está resolvida, a não ser que o Internacional ele entre com um salto gigante no jogo do próximo domingo, né? Que entre completamente desconcentrado, como aconteceu, aliás, contra o Caxias, né? Na primeira etapa, até sofreu um gol, mas acho que até esse próprio jogo contra o Caxias vai servir de lição para o Internacional, porque equipe por equipe, Daniel, não há comparação, né? Esquema por esquema, não há comparação. A estrutura de jogo que o Internacional mantém já há vários meses contra a absoluta inexistência de estrutura por parte de futebol do Grêmio, deixa claro que o gauchão dificilmente vai escapar das mãos do Internacional. Impressionante, né? A facilidade com que o Internacional se organiza de trás para frente, né? Com a saída de bola do Fernando, com a ligação com o Alan Patrick, a inteligência do Alan Patrick para buscar uma zona morta, né? Escapar da marcação. Eu até estava lembrando do primeiro gol do Internacional, Calvin,
Porque assim, a jogada começa a ser construída lá de trás, aí o Fernando recebe a bola, faz um passe para o Alan Patrick, que abre para o Vitinho. O Vitinho dribla, tenta o arremate. Não consegue, a bola bate no defensor. Aí a bola volta. Bate no Pavon, acho. Bate no Pavão. A bola volta. E tá ali o Fernando de novo. E o Monsalve completamente atônito. O Monsalve acho que estava mais próximo da bola do que o Fernando naquele momento. O Fernando pega a bola, de novo, reconstrói toda a jogada e faz ele mesmo a abertura pro lado direito, né? Impressionante a ocupação de espaços do Internacional dentro do campo do Grêmio. E eu não entendo como é que o Grêmio não conseguiu enxergar essas coisas. Eu acho que o Grêmio até enxergou, Benfica, mas talvez seja até um pouco mais preocupante, porque o Grêmio enxergou, mas não viu soluções. Ele enxergou o problema, pode ser que até tenha feito o diagnóstico. Acho que quando o Vila Sante fala ali de jogar de uma forma vergonhosa, o Bright White também falou sobre faltar agressividade. Eu acho que são diagnósticos que podem sim ser corretos por parte deles. Mas foi um Grêmio que não conseguiu responder ao que o Internacional fez. Que esse mesmo tipo de situação, Michele, já havia aparecido no primeiro Grenal. Sim. Então já o Grêmio havia não aprendeu aparecido nada de um Grenal pro Aliás, havia aparecido antes contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi mas também. falando especificamente sobre o clássico. Mas mostra como o Grêmio já teve essa dificuldade antes. Eu acho que são alguns pontos diferentes a serem destacados. Para mim, uma diferença muito clara de estágio de trabalho, de maturidade de entender o clássico, de entender o que o jogo pedia, de entender o que os técnicos pediam e também de sobriedade mental. O Inter foi sóbrio psicologicamente. Ele foi muito coerente, assim, se entendeu bem qual era o plano do jogo. O Inter fez bem tudo o que se propôs a fazer no clássico. E não fez só uma coisa só. Porque os primeiros minutos, como já destacamos, foi de um Inter estudando mais, dosando mais, entendendo qual seria o ritmo do jogo. O Guimarães, para mim, ele foi muito bem na primeira colocação dele na jornada, que ele cita o primeiro embate do jogo é sobre tempo. Sim. É sobre tempo, entender o tempo do jogo, entender o ritmo do jogo. O Inter foi muito bem nisso. O Inter também foi muito bem quando quis jogar. Quando teve a bola no pé, o Grêmio quase que não... deixar escapar, nesse período do jogo, o Grêmio entendeu que estivesse dominando o jogo. Sim. E aí veio a falsa impressão de um Grêmio no pós-jogo, né? Achou que o Grêmio estava melhor. É que a ideia do... De sábado, O De Sábado também. estava melhor. E, cara, não pode, né? É que a velha ideia de posse versus produtividade com a posse, né? Sim, Tem não a posse existe. de bola, mas não é produtivo com ela. O Inter, por outro lado, demonstrou... enxergar isso, né? O Inter, por outro lado, demonstrou que quando teve a posse de bola, o Grêmio podia avançar suas linhas ou podia marcar mais recuado. Parecia que qualquer coisa que o Grêmio fosse colocar em campo diante do Inter, o Inter simplesmente ia passar por cima. E aí começou o bombardeio. E o lance do primeiro gol, como tu citou, Benfica, ele é um lance assim, né? É um lance que o Inter tenta o primeiro arremate, vai lá e tenta de novo. E essas jogadas de cruzamento do Internacional, elas não estão acontecendo só agora. Já faz umas 5 rodadas que o Inter está trabalhando isso em treinamentos. E com a chegada do Valencia, muita gente ouviu falando que achou que o Valencia não foi tão bem. Para mim, ele fez um excelente jogo, mesmo não tendo contribuição direta no gol. Mas eu gostei da atuação Mas ele dele. foi importante, principalmente pensando nos movimentos de atrair a marcação. Se pegar Ele o lance abriu do espaço gol, demais Isso acontece pra no o segundo Inter gol, chegar. o lance do gol do É. Alan Patrick, o Ener Valencia e o Vitinho, eles têm uma contribuição muito importante. Porque são eles que arrastam os dois jogadores do Grêmio para liberar o espaço para Alan Patrick, que vem de trás no segundo pau. Principalmente o Vitinho depois da jogada do primeiro gol, né? Sim, mas eu cito principalmente o Ener Valencia, porque é muito comum, mais um clássico que ele não conseguiu fazer gol, mas ele teve a sua contribuição. E eu sou muito a favor da ideia da gente olhar pro futebol para além de onde a bola tá. E ele foi muito importante nesses movimentos, de arrastar os zagueiros do Grêmio. O Gustavo Martins, a partida dele foi horrorosa. Foi horrorosa. O Valencia acho que ficou marcado para esse torcedor mais crítico por conta até do lance que foi marcado o impedimento, mas que ele perde um gol, É, mas mais é que- um assim absurdo, né? Mas é que